Bem, boa noite a todos os girassóis. É com muita alegria que nós vamos hoje dialogar, conversarmos, pensarmos juntos a respeito do tema que eu escolhi. E vocês sabem que quando a gente escolhe um tema, a gente escolhe primeiro para a gente, para as nossas necessidades do momento. Uma escolha de um tema não é nada aleatório. É uma conjunção de fatores, né? De necessidades emocionais, mentais, espirituais. E quando eu lembrei dessa fala de Paulo antes Saulo de Tarso, né? Em tudo dai graças. Eu estava exatamente pensando nesse momento que nós estamos passando, nesse momento tão singular, diferenciado, que possivelmente a maioria de nós, né, que está nos assistindo nesse momento, não passou por essa situação. Mas isso ao longo do estudo a gente vai conversando, né, a gente vai refletindo. Bem, é a minha primeira vez como live, né?
eu sempre dei palestras presenciais, então vocês me perdoem, né? Se porventura eu não cumprir as expectativas, né? Porque de fato é muito diferente. Eu gosto desse contato físico com as pessoas, eu me sinto até mais à vontade. Então vamos fazer a nossa prece inicial para a gente discorrer um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Vamos comigo. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso mestre querido, mentores espirituais da Casa Girassol e mentores que nos acompanham. Nesse momento, pedimos o auxílio do plano maior para que possamos pensar, absorver tudo que nos for intuído, para que a gente possa, ao final desse trabalho, que é um trabalho coletivo, meu e de vocês, a gente possa sair dando graça. Porque por muito pouco a gente não dá graça no nosso dia, no sol que nasce, na comida que temos, no lar onde estamos. Nós temos que aprender a dar graça em tudo sem exceção. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, essa frase de Paulo de Tarso, né, em tudo dai graças, foi uma frase de um longo período de uma vida dele atribulada, sendo perseguido após ter se convertido ao cristianismo, né? Então, uma carta aos Tesalonicenses, né? E ele diz o seguinte: eu vou trabalhar com o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E um texto do livro Pão Nosso, de Emmanuel, tá? Então ele fala aqui no livro, no Novo Testamento: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que contextualizar um pouco a vida de Paulo, porque para chegar a uma conclusão que em tudo nós temos que dar graça, tem que ser fruto de uma evolução espiritual. Não é qualquer um que entende isso em sua essência, em sua verdade, em sua profundidade, né? Então, vamos falar só um pouquinho do histórico de Paulo, porque eu acho importante. Paulo, ele vem de uma família judaica, né, rígida, com os valores judaicos da época, uma família instruída. O pai dele era um homem público e ele começa a ser preparado para substituir o pai nessa vida pública, né, nessa representatividade. Paulo, ele vem de um meio social bom, não era uma pessoa pobre, e ele é criado dentro do regime dos judeus, né? Ele tinha todo aquele pensamento judaico, né, da lei de Moisés. Ele esperava como os pais, né, o enviado de Deus. E a gente sabe muito bem
que esse enviado que os judeus esperavam era um enviado muito diferente do que Jesus era e veio, né? E aí Paulo, ele vai sendo preparado e ele vai para Jerusalém. Ele é enviado para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele fica muito incomodado com aquele movimento dos cristãos que estavam nascendo ali, né? E ele tinha verdadeiro ódio desses cristãos, porque ele achava que esses cristãos, eles eram blasfemadores, eles eram mentirosos, né? E eles estavam contra a lei. E ele era rígido na lei, rígido nos seus valores, né? Herdados pela família, pela sua cultura e tudo mais. E aí, ele não era um homem mau, mas ele era um homem rígido, inflexível e que não admitia qualquer outra possibilidade de não ser como ele sempre acreditou. E aí, Paulo começa, né, a questionar, a perseguir esses cristãos. E um desses cristãos, desses novos cristãos, era Gesiel. E esse Gesiel vai ser Estevão, depois de ser, né, batizado com o nome grego. E Gesiel, ele tinha uma retórica muito impressionante, ele mobilizava a comunidade de Jerusalém e aquilo estava instigando muito Paulo. Paralelamente a isso, né, ele conhece Abigail. E Abigail era irmã de Josiel, mas eles não se encontravam. Por quê? Porque eles eram irmãos, mas eles vieram de uma família judaica muito pobre e perseguida. Eles foram separados na infância. E aí, Gesiel foi vendido como escravo e ela foi criada por uma família nobre. E aí, com Paulo indo para Jerusalém, ele conhece Abigail e ele se apaixona. Essa história de Paulo ter sido noivo de Abigail é uma história muito ainda questionada, mas é falada no livro Paulo e Estevão. Então, eu tenho como essa referência, né? E aí, eles se apaixonam. Ela mal sabia que esse homem, que tinha uma retórica maravilhosa sobre Jesus nas comunidades, era seu irmão, já convertido como cristão, né? E ela também fica ali naquele relacionamento, né, com o Paulo, e Paulo perseguindo os cristãos. Um dia, ele pede para prender o Josiel. E ele vai e leva Josiel para ser todos os fariseus da época para ser julgado, e eles decidiram que ele ia ser apedrejado. E nesse dia do apedrejamento, Abigail está presente nessa hora e ela reconhece o seu irmão naquele momento. E ela clama por Paulo para não fazer nada com o irmão, porque ela reconhece ele como irmão e tudo. E ela chega até Josiel, já assim moribundo, né? Depois de ter sido apedrejado, e ele só fala com ela, né? Reze para mim. Eu estou indo para o colo de Jesus, né? E ele mesmo ali naquela dor, naquele sofrimento, ele fala palavras de Jesus, fala que ele está feliz pela conversão dele e que para ele essa era a verdade e que a verdade estava libertando ele naquele sentido. E aí Abigail se afasta, né, de Paulo e ele fica muito apaixonado, muito triste com essa situação, mas ele continua no questionamento contra o Jesus e contra os novos cristãos, né, os cristãos primitivos, né? E aí, concomitantemente a isso, ele fica sabendo de um novo grupo de cristãos, que era liderado por um senhor chamado Ananias, e ele está em Damasco. E em Damasco, ele faz uma caravana para ir perseguir esses cristãos em Damasco. E aí nessa estrada de Damasco, né, aí a gente começa a lembrar da história,
ele se vê cego por uma grande luz. Uma luz que era Jesus, né? Que o cegou completamente. E ele ficou meio que hipnotizado e magnetizado com aquilo, com aquela visão que ele estava tendo, né? E aí, dentro dessa visão, Jesus se apresentou e fala para ele: por que me persegues? E aí ele estranha, né? E ele começa a reconhecer dentro daquilo que as pessoas falavam de Jesus, que era ele, o Jesus, que estava questionando: por que me persegues? E aí ele, tomado de emoção, tomado de transformação, porque quem é que não transforma vendo Jesus, né, gente? É uma coisa maravilhosa. Eu acredito que se eu ver Jesus, eu desmaio, né? E aí ele fala: enfim, o que queres que eu faça? E ele ainda cego, ele continua sua viagem para Damasco, né? E aí, ele chegando lá, ele vai para uma hospedaria pobre, ainda sem enxergar. E essa cegueira é uma cegueira significativa, né, gente? Não é só o cegar de não ver, né? Mas é a cegueira moral, a cegueira de ainda não perceber a grandiosidade de Jesus na nossa vida, né? Ananias, paralelamente, como ele morava lá em Damasco, ele começa a receber novamente uma visão que fala para ele: Ananias, procure Paulo, procure e cure Paulo em nome de Jesus, né? Aí Ananias ainda fala com Jesus assim: Jesus, mas ele é um perseguidor dos cristãos, eu estou morrendo de medo de enfrentar esse homem. Aí Jesus fala o que aconteceu, fala da experiência que ele teve na estrada de Damasco, né? E aí ele vai, encontra com Paulo, cura Paulo em nome de Jesus, né? Porque Jesus disse a Ananias: ele é um vaso escolhido, né? Aí a gente lembra daquela música Tim Vanessa, né? O meu vaso escolhido. Então, Paulo, a partir daí, começa a sua peregrinação como cristão. E foi uma peregrinação de muitos desafios, de muito sofrimento, de muita dor, né? Não foi um apóstolo simples, né? Foi um apóstolo que ele foi condenado, ele foi preso, ele foi martirizado, né? Ele foi insultado, principalmente pela sociedade judaica da época, que tinha ódio dele por ser, a princípio, um ideal de judeu, né, sendo preparado para isso, e de repente ele rompe com tudo isso e se torna cristão. Justamente aquilo que eles mais odiavam, né? E aí, uma última passagem, né? Por que Paulo dá graça? A tudo dá graça, né? Porque, na verdade, gente, ele passou por situações específicas na vida dele que fez compreender que tudo tem um propósito. E tem um propósito de evolução. E tem um propósito de aprendizado, né? A gente, como espírita, né? A gente está cansado de saber disso, né? Que nada acontece por acaso, que as nossas dores são aprendizados, né? Mas quando a gente vive isso no dia a dia, né? A gente tem muitas dificuldades de entender esses propósitos dessa dor dentro da gente e para a gente, né? E aí, voltando em Paulo, nessas peregrinações, né? Um dia, ele indo para a cidade de Filipos também evangelizar, e na cidade de Filipos não tinham templos, né? E ele começa a evangelizar nas ruas, para os humildes, para os pescadores. E sempre quando ele ia fazer essas reuniões públicas, né? Tinha uma pitonisa que ficava lá falando, gritando aos berros para Paulo e seus amigos, todos que o acompanhavam: eles são os enviados de Deus, né? Eles são os filhos de Deus, nós temos que segui-lo, né?
E aí Paulo ficava muito incomodado com aquilo, porque ele sabia da sua trajetória tão sofrida para estar naquele momento e que ele não se sentia merecedor daquelas palavras que aquela pitonisa lançava. Pitonisa, nós temos que lembrar, era uma médium, né? E, na verdade, essa pitonisa em específico, ela era uma escrava de pessoas ricas da época. E ela ganhava dinheiro com adivinhações para dar esse dinheiro para os seus patrões. E aí, quando Paulo, né, fala assim, pare, não fale mais isso. Ele começa a expulsar esses espíritos que estavam tentando envaidecê-los, porque ele sentiu que aquilo não era para o bem, não tinha uma energia positiva e edificadora, né? Aí ele expulsa aqueles demônios e no momento que aqueles demônios, não, espíritos, né? Inferioridade, é porque no Novo Testamento falam demônios, aí eu acabei me perdendo. Mas aí, a partir daquele momento, ela cessa um pouco a mediunidade, ela perde a mediunidade. E aí, os patrões dela, os donos dela, porque ela era um escravo, eles ficam irados com Paulo, porque ela perdeu o dom, e como é que eles iriam ganhar dinheiro? É a mediunidade sem Jesus, né? E aí, nesse momento, esses homens influentes da cidade de Filipos prendem Paulo. Prendendo Paulo, ele vai preso, né, junto com Silas, e na cadeia ele sofre muito, né? Mas, na noite que ele estava na cadeia, ele começa a orar e cantar belamente. Ele começa a evangelizar junto com seu amigo Silas. E aí, nesse momento, esse louvor e essa evangelização foi criando meio que uma energia coletiva na prisão. E os presos ficaram encantados com aquela palavra. Eles ficaram magnetizados com aquela palavra. E por um fenômeno também, que eu acho que foi um fenômeno proposital, ocorreu um grande, como é que fala? Uma tempestade, e aí abriram todas as carceragens. E no momento que abriram as carceragens, o carcereiro responsável falou assim, agora eu estou perdido, porque os presos vão fugir, e ele iria tentar suicídio. Só que aí Paulo sente isso, pressente isso e fala, não faça isso. Os presos estão todos aqui. Né? Porque todos estavam magnetizados com a fala de Paulo. Né? E o próprio carcereiro e sua família, a partir daquele momento que ele começou a ouvir as palavras de Paulo sobre Jesus, ele se converteu e todos os presos que estavam ali se converteram. Né? Então, essa é uma passagem que explica muito bem essa fala de Paulo. Porque ele fala, em tudo dai graças. Se ele não tivesse essa sabedoria, né, de entender que uma prisão poderia transformar em conversão, ele não teria essa experiência que ele teve, né, de converter pessoas ali. Então, foi aquela coisa, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Não são tortas, a gente é que entende torto, né? Mas, se não fosse estar preso, ele não teria a oportunidade de evangelizar aquelas pessoas. Ele não teria a oportunidade de ter convertido aquelas pessoas. E assim foi o tempo todo da vida de Paulo, né? Ele sempre passou por muitas mazelas, mas sempre entendia o porquê daquilo, né? Trazendo para nós espíritas, vocês já agradeceram hoje? Quem já agradeceu hoje? Ou simplesmente levantou da cama, né? E começou os seus afazeres como se fosse mais um dia, né? Será que nós estamos tendo
essa consciência de que se levantar, de que acordar é um grande milagre, né? Não um milagre, né? Esse milagre miraculoso de magia, mas no sentido de oportunidade, no sentido de que estamos na escola, que nós estamos aprendendo a evoluir e a nos tornarmos melhor, não é verdade? Então, pensando nesse momento que nós estamos vivendo, de que lado nós estamos? Nós estamos do lado da revolta, né? No sentido, não, eu estou isolado, o Brasil está passando por essa situação de pandemia, eu não estou podendo encontrar com minha família, meus filhos saíram da escola, meus filhos vão ficar atrasados 6 meses minimamente no seu percurso acadêmico. Será que nós estamos desse lado, queixosos, infantilizados, não percebendo isso como aprendizado? Ou nós estamos sendo espíritas cristãos, entendendo o porquê nós estamos reencarnados nesse momento, nesse lugar? Vocês já perceberam que existem lugares no mundo que não estão tendo pandemia de coronavírus? Brasil está, né? E aí, as pessoas podem pensar, isso é um acaso. Não, não é acaso. Provavelmente, na nossa programação espiritual reencarnatória, nós já sabíamos que isso poderia acontecer, dependendo das nossas atitudes e da atitude da humanidade, que isso ia acontecer. E nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos passar por aqui, né? Então, a pandemia é um aprendizado para todos e que nós precisamos aprender. Tem gente que vai aprender pelo caminho da dor? Tem, com certeza, e talvez a maioria de nós. Quando a gente se revolta, quando a gente discrimina, quando a gente não cuida do outro, quando a gente acha que perder a liberdade é algo de pior que poderia nos acontecer. Quando pessoas, né, próximas a nós podem desencarnar, e aí se desencarnarmos? E se nós fizemos essa programação espiritual de desencarnarmos nessa pandemia? Nós vamos não ser gratos por isso? Mas eu não quero desencarnar. Pois é, mas é porque a gente passa pela bênção do esquecimento e a gente, provavelmente, quando a gente está encarnado na Terra, a gente pensa aquela vidinha linda, simples. Nascer, estudar, adquirir minha casa, casar, ter filhos, ter netos, bisnetos e morrer com 95 anos. Não sabemos. Não sabemos se foi isso que nós pedimos e que nós precisamos, né? Então, eu estava observando que Miguel, meu filho, né, ele está se dando super bem com o isolamento, né? Porque ele está naquela fase de ficar no quarto dele, com os amigos dele, jogando e tudo mais. Só que eu estou tentando fazer ali uma mescla de atividades da escola, que ele leia um livro, né? Que ele faça atividade física na esteira. A gente precisa fazer isso. E aí, eu sempre falo e abro a porta do quarto. Miguel, você já fez esteira? Miguel, você já foi lanchar? Miguel, cadê o livro que você está lendo, né? E aí, ele fica muito indignado, né? Ele fica com muita raiva de mim,
porque ele quer continuar no princípio do prazer, né? Ele quer fazer as coisas que não tem necessidade de disciplina, de esforço, é só prazer. E aí, muitas vezes eu penso, é essa muitas vezes a nossa atitude com Deus, com a nossa própria vida, né? A gente se infantiliza diante das nossas dores. A gente, todas as vezes que nós passamos por situações difíceis, a gente não lembra que provavelmente nós escolhemos, provavelmente é a única forma que temos de aprender, porque existem outras formas de aprender, né, gente? Nós sabemos que muitas pessoas, elas aprendem pela via do amor, né? Não precisam sofrer tanto. Rapidinho, elas conseguem perceber e aí elas amenizam a prova. Mas na maioria das vezes, a gente se rebela como uma criança, como uma infância, né? A gente não consegue discriminar. Peraí, por que eu estou passando por essa situação? Por que esse aprendizado veio para mim? E na verdade, gente, por que nós ainda temos que ser muito gratos a Deus? Porque todas as nossas provas, por mais difíceis que elas sejam, ainda tem a misericórdia de Deus. Porque se nós tivéssemos que pagar tintim por tintim numa reencarnação só, a gente não ia conseguir, né? Então, nós espíritas, nós sabemos das leis que regem o universo, né? Que é a lei de causa e efeito, né? Que toda ação tem uma reação. Mas a gente não pode esquecer definitivamente que Deus pensa como Deus, né? E Deus, pensando como Deus, ele é só amor, né? Ele não pensa como homens, ele pensa como Deus. E aí, ele sendo amor, ele gostaria que nós aprendêssemos pela via do amor. Então, eu acho que ele fica torcendo para que a gente entenda os propósitos daquele sofrimento, daquela dor, né? Mas a gente vai para o caminho mais difícil. A gente vai para o caminho mais torto. A gente se rebela, a gente tem ódios, a gente tem inveja, a gente se vitimiza, a gente é egoísta, a gente tem dificuldade de perdoar. E aí, quanto mais a gente foge da nossa responsabilização pelos nossos atos, seja nesta vida, ou em outra vida, ou em outras vidas, né? A gente se coloca na posição de criança birrenta. Sendo uma criança birrenta, a gente não cresce, né? Então, Paulo, ele ensina esse caminho. Apesar da dor, a gente tem que entender retendo o bem. Ele fala isso no Novo Testamento. Abstém-vos de toda a aparência do mal. Por que a aparência do mal? Porque o mal, ele é transitório, gente. O mal não dura para sempre. A gente não evolui, não é? Se a gente evolui, a gente tende a ir para o bem, né? O mal, ele vai desaparecer com a nossa evolução, né? Então, se a gente tende para o amor, se a gente tende para o bem, tudo que nos acontece, a gente tem que reter o bem. Nada é tudo de mal, né? E a gente está sempre evoluindo, mesmo que aparentemente
a gente deu uma estacionada, mas a própria estacionada a gente está evoluindo. É um momento de estar presente na dor. E estar presente na dor é uma forma de aprendizado, mesmo que dolorida, né? E aí, eu vou ler um texto do livro Pão Nosso, e depois, se vocês quiserem fazer algum questionamento, eu vou estar aqui. Não sei se eu vou poder responder, né? Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia. O fogo refunde, o eixo fertiliza. O temporal purifica a atmosfera. O sofrimento redime. A enfermidade adverte. O sacrifício enriquece a vida. A mente renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva, a alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Olha que lindo isso! Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge como forma de um manjar celeste. Comumente aparece na feição de um recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem sob o perigo do afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendemos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. É lindo esse texto. É o texto 100 do livro Pão Nosso de Emmanuel, né? Que é um mestre de ensinamento para a gente, né? Então, gente, até Jesus sofreu tanto, né? E ele sofreu. Mesmo ele sendo um espírito evoluído, ele sofreu. Ele vacilou. Mas ele entendeu todos os propósitos daquele caminhar sofrido dele, né? E aí, que a gente possa entender os propósitos da nossa vida. Que a gente possa entender cada dor como lição. Que a gente não se comporte como uma criança birrenta, mas que a gente saiba crescer com aquilo que nos propõe. Toda doença é providência. Tudo que nos acontece, seja uma doença moral, seja uma doença espiritual, seja uma doença física, é a modulação espiritual que a gente necessita. Estamos numa escola e essa escola, muitas vezes a gente vai ter provas difíceis, mas não é uma alegria quando a gente faz uma prova boa e a gente tira uma nota boa, né? É mais ou menos isso. E à medida que a gente vai tirando notas boas, aquelas dores e aqueles sofrimentos, eles não vão tendo tanto
tanta ênfase em nós. A gente começa a perceber, nossa, isso há um tempo atrás me incomodava. Isso há um tempo atrás me doía tanto. Isso há um tempo atrás era difícil para mim. Mas hoje eu consigo perceber isso de uma outra forma, de um outro jeito, com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais alto amor e com isso com mais amor ao próximo. Então em tudo dai-nos graça, né? A graça é o oposto da desgraça, né? É uma palavra derivada da outra, que às vezes a gente não gosta de falar, mas como que a gente faz esse contraponto? O aprendizado vem como graça e a gente acha que é uma desgraça, né? E aí a gente não aprende o tanto que a gente poderia aprender. Então temos que abrir nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração, como verdadeiros cristãos, ou pelo menos aquilo que a gente gostaria de ser, e caminhar firmemente, dando graça. Né? E aí eu tô vendo Emanuel, Amanda, Rúbia, que legal, Natália, nutricionista Cláudia, Adriana. Ei, Vinícius, lindeza, legal. Emanuel, querido, sobrinho, saudade. E eu só tenho gratidão por vocês também, né? Por vocês estarem comigo nesse momento. Ah, que linda! Gente, Thelma, amor, minha evangelizadora de bebês. Dani, te amo. Te amo. Deixa eu ver, Drica, que Deus nos dê sabedoria para enfrentarmos esse momento tão difícil. Isso mesmo. Ah, Viviane, lindinha. Lequnicas. Lele Lequnicas. Muito obrigada pelo carinho. Tatá, viu? Florzinha. Eliana Couto, muito bem. Então tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: a gente só evolui com a dor? Não, né? Porque senão o espiritismo acaba virando um martírio. E não podemos esquecer que o espiritismo é o consolador prometido, né? Então, na verdade, a gente pode escolher não aprender pelo caminho da dor, né? Claro que a gente pode escolher, porque senão a gente fica parecendo um crucificado constante, né? Aquela pessoa que só enxerga dor em tudo. Mas para a gente conseguir fazer essa escolha sem dor, a gente precisa trabalhar. A gente precisa estudar. Porque num primeiro momento isso não é tão espontâneo, né? Quando a gente adentra na doutrina espírita, eu adentrei com 13 anos de idade, muitos anos atrás, né? 30 e tantos anos atrás, você percebe que quanto mais você trabalha dentro de uma casa ou dentro da caridade, mais você consegue evoluir sem dor, né? Mas isso é um processo. Então hoje, por exemplo, eu consigo perceber a pandemia sem dor. Eu sou uma profissional da saúde, estou lá lidando com gente contaminada, né? Mas talvez se isso me acometesse há uns 20 anos atrás, eu não conseguiria. E eu acho que isso é muito devido, né, a essa persistência nossa, não é só minha, de vocês todos que estão aí presentes, na lida do dia a dia, da caridade, no estudo. Então, antes que a dor se acometa muito fortemente na vida de vocês, trabalhem.
né? O próprio trabalho na caridade, ele nos ajuda a evoluir com menor dor, né? Mais anestesiados dessa vitimização que a gente coloca na vida, né? Então a gente pode evoluir pelo amor, né? A nossa evolução caminha com o amor, né? A outra pergunta: parece que a dor é o aprendizado mais fixado. Por quê? Então é mais ou menos a mesma pergunta, né? Não é que a dor é o caminho que a gente precisa evoluir, mas nós ainda sentimos dor. A dor não é colocada para nós é que colocamos em nós a dor. Né? Porque fica parecendo assim, Deus está castigando, né? As outras religiões, elas têm muito isso, né? De pecado, de castigo, Deus é justo, né? E vai para o inferno. Mas a gente sabe, enquanto espíritas, que todas as nossas dores é fruto de nós mesmos, seja nessa vida, seja em outra. Ninguém aqui está passando pelas coisas como se Deus estivesse jogando dados e sorteando sofrimento para ninguém. É matemático, né? Então, todas as vezes que nós interpretarmos a prova como dor, mais dolorosa vai ficar. Mas quando a gente começar a perceber a prova como aprendizado, menos dolorosa vai ficar. Será que a gente pensava mesmo que a vida seria um parque de diversões? Que nós estaríamos aqui somente passeando em lua de mel, com as praias, com a família, né? Não é isso, né? É irônico, mas para a gente é mais difícil aprender pelo amor que pela dor. Sim, Emanuel, é de Emanuel, né? Por quê? Porque a gente ainda pouco sabe amar, né? O caminho do amor para a gente exige uma trajetória de pau, né? Aquela trajetória de largar tudo, né? De ir contra valores, muitas vezes valores intrínsecos à nossa família, né? Eu tive que fazer esse parto com a minha família toda católica, né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo catolicismo, tenho grandes amigos no catolicismo, né? E compreendo o catolicismo e o protestantismo também, tenho amigos lá, mas a gente sabe, né, que o amor, ele é um caminho que exige de nós transformação. Não é só falar assim, perdoa-me, Senhor. Né? Não adianta a gente ficar falando perdão, 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 se na verdade a gente não repassa a experiência, vive de novo e acerta. Né? Então, o amor é construção. E são poucas as pessoas que têm essa disponibilidade. Né? A gente vive muito na coisa do comodismo, né? Da mesmice, aprofundar num diálogo, aprofundar numa doutrina, né? Aprofundar num trabalho, numa casa. Ai, não, isso me exige muito compromisso, eu tenho outros compromissos para fazer. Gente, a espiritualidade nos tempos de hoje tem que ser a nossa prioridade. Ninguém vai conseguir passar por essa situação de uma forma não religada, profundamente religada com o alto, né? Porque a gente se sente muito órfão. Eu não sei como as pessoas vão passar de uma forma sã pelo que nós estamos passando, né? Pelo isolamento social, pelas injustiças sociais, né? Sem sofrimento, mesmo que não seja diretamente conosco, mas quando a gente começa a perceber que a dor do outro começa a doer em nós, né? Quando a gente começa a preocupar com a vida do outro, a gente entende que nós somos também parte do outro e que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos sim no mesmo barco.
Outro dia eu falei assim, algumas pessoas falam assim, não, nós não estamos no mesmo barco. Estamos. Talvez um esteja na cozinha, um esteja lavando banheiro, o outro esteja lá na suíte. Mas todo mundo vai afundar se não resolvermos nos interligarmos na caridade do amor. O ser humano tem dificuldade da transformação. Verdade. Transformar-se dói. Crescer dói. É mais ou menos aquela historinha, né? A Núbia que perguntou. Perguntou não, ela fez uma afirmativa. E é verdade, né? O ser humano tem dificuldade de transformação. É pedra, né? Que negócio assim. Me deixa quieto. Não mexa comigo, né? Só que, querendo ou não, o mundo nos leva a mover, né? A dinâmica da vida. Não dá para você ficar parado e o mundo em movimento. E a partir do momento que você está no mundo, você precisa se modular, né? E para você estar no mundo com menos dor e menos sofrimento, você precisa se conectar a algo que você sinta que é mais forte, a algo que você sinta que vai ser sua força e sua inspiração. E para nós é Jesus. Você vê um novo mundo pós-pandemia como? Né? Eu vejo que nós estamos passando por uma prova coletiva e individual, né? Essa prova da pandemia, eu entendo que seja um resgate coletivo nosso, de todos que estão passando por ela, e também um resgate individual. Eu não acho que depois de uma prova dessa, a gente não vai ter mudanças. É impossível não ter mudanças, né? Nós estávamos conversando isso no centro de saúde, que após o coronavírus, né, nunca mais a gente vai poder, talvez, no inverno, não trabalhar com máscara e nem touquinha. Parece uma coisa boba, mas não é. Estar com máscara e estar com touquinha significa muito além das aparências. Significa que você tem que se sentir limitado, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se colocar uma máscara, né? Significa que você tem que ter uma consciência do autocuidado, do cuidado com o outro. Significa que você vai ter que se adaptar. Eu, enquanto psicólogo, por exemplo, vou ter que se adaptar a falar de uma outra forma para eu ser entendida pelo meu paciente. Então, isso é o mínimo, o uso de uma máscara com uma touquinha. Você imagina todas as modificações que vão ocorrer, né? Políticas, dentro da saúde, dentro da justiça social, tudo vai ter que ser remodelado, né? Então, gente, Deus também não nos colocaria nessa situação se não fosse para uma mudança. É aí que mora o amor de Deus, né? Ele calculou perfeitamente qual seria a prova mais ideal para que o maior número de pessoas pudessem evoluir, né? Mesmo que minimamente. Então, ele não joga dados, né? Ele é consciencioso. Então, eu não acredito, a gente não é nem a mesma pessoa de um dia para o outro, quanto mais passando por uma pandemia dessa. E eu sou muito otimista. Eu acho que as pessoas vão melhorar sim. Seja no amor ou na dor, as pessoas vão melhorar sim. Sabe? Eu acho que cada um individualmente vai melhorar aquilo que precisava ser melhorado. E coletivamente, enquanto sociedade, comunidade, a gente também vai melhorar. Mesmo que aparentemente hoje seja um caos. Mas depois vocês vão perceber que vai ser diferente, tá? Que nós vamos sair dessa situação de uma forma mais humana, mais conscienciosa, mais bonita, mais fraterna, né? Eu penso muito
que mesmo aqueles que estão negando, né, aquela negação, não está acontecendo pandemia nenhuma, isso foi uma invenção, eu não vou usar máscara, eu vou continuar minha vida tranquilamente, vai ter um momento que eles vão se deparar com uma realidade. E vai ser uma realidade mais dura. Então esse aprendeu um pouco mais pelo viés da dor, mas ele vai aprender. Ele vai aprender, né? Então, gente, eu acho que nós temos, né? Eu queria finalizar, né? Marcelo me falou, meu assistente técnico me falou que faltam somente 5 minutinhos. Eu queria finalizar primeiro agradecendo à Casa Girassol a oportunidade de trabalho, né? Eu acabei de dizer que é via trabalho que a gente consegue evoluir e com isso doer menos nas nossas provas, né? A gente vai se lapidando, a gente vai melhorando, né? Então, eu quero agradecer profundamente a todas as pessoas que estiveram comigo, né? E eu estou muito emocionada pelo carinho recebido, né? Pelas pessoas terem tirado esse tempinho para estarem comigo, porque vocês estão ajudando no meu trabalho e eu estou ajudando vocês no trabalho de vocês, né? Esse, né? O resgate coletivo, né? É a união da gente, são os nossos esforços, o esforço da Casa Girassol de manter o seu trabalho, mesmo que de forma online. Gente, isso é bonito demais, isso é lindo demais, né? A gente poderia estar, como muitas casas estão, paradinhas, né? Sem fazer esse trabalho. Não, vocês se esforçaram, né? E estão aí levando essa mensagem para as pessoas. Continua o trabalho, né? Então eu queria agradecer a toda a direção da Casa Girassol. A Casa Girassol muito é cara, né? Queria agradecer a Patrícia, a Thelma, todas as pessoas presentes. Eu amo muito vocês. Cada pessoa que está aí, ó, se eu não conheço profundamente, eu conheço um pouquinho. E eu sei que são pessoas maravilhosas, né? Então, eu digo de todo o meu coração, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora eu estou dando graças a algo muito bom, né? A presença de vocês na minha vida, né? E que a gente saia desse estudo entendendo que só pelo fato de vocês estarem acompanhando esse estudo pacientemente comigo, nós somos pessoas diferenciadas, né? A gente precisa aprender? Precisa. Muito ainda. Muito. Com as nossas dores. Mas nós somos pessoas diferenciadas. Porque nós tiramos um tempo, apesar das nossas mazelas emocionais, financeiras, todas as mazelas que eu sei que todo mundo de uma forma ou de outra está passando por elas, né? Nós estamos aqui juntinhos, né? Nós estamos aqui unidos em pensamento, em vibração. Então, gente, vamos nesse momento, cada um na sua casa, no seu lugar, fecharmos os olhos. Nós vamos rezar juntos, né? O Salmo 91, que é confiança. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. E ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha